Essa é a recompensa do assinante de abril. É um resumo sobre a Constituinte. É muito importante que vocês colaborem com o canal. Então vocês podem doar via Pix. Quem puder, doe. Então, eu vou abordar isso de duas formas. Primeiro, pela perspectiva da esquerda, e depois pela versão oficial do Senado. Eu vou introjetar dentro das coisas que eles vão falando, com ressalvas e coisas do tipo. Falando ao Brasil, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Se for isso, então. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Muito interessante ver isso aí, porque no fundo isso aí é uma ação política de geopolítica e engenharia social global. Os Estados Unidos deu esses golpes de Estado a pretexto de combater os comunistas da Guerra Fria por todo o mundo. Então não é a história do Brasil, e todos falham em falhar disso. Parece que eles têm medo ou são ignorantes. Eu venho dizendo isso há mais de 5 anos, educando as pessoas não parecem ter interesse nisso. Então, a Constituinte de 87 e 88 é interessante que então o Brasil ficou naquele estado de não lei durante um período de, talvez aí que tenham se formado as grandes facções criminosas que já existiam, mas não naquela proporção, nesse período que a ditadura acabou em 85, né? Então, o que aconteceu até nesse 86 aí? Ficou aquele ano vago, né? Então, eles sempre abordam isso do ponto de vista da esquerda brava lutadora versus a ditadura da direita malvada. Mas eles nunca endereçam os Estados Unidos. Nunca há um ataque direto, nunca há uma... Então os Estados Unidos deu o golpe de Estado, que a história da Constituinte é a história do golpe de Estado. Os Estados Unidos deu o golpe de Estado, recriou o Brasil a sua imagem e semelhança, como ele queria que o Brasil fosse, dentro do mapa global. Como disse o Henry Kissinger, the new world order is gonna have different characteristics around the world. A nova ordem mundial terá diferentes características ao redor do mundo. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Uma Constituinte deve trabalhar mais com o futuro do que com o presente. Primeiro que o governo era um governo... Quando o Fernando Henrique vem conversar sobre Constituinte, esse cara aqui... Então vamos recapitular a questão política, porque a lei no Brasil está só no papel.
Primeiro, a lei, como a lei de Deus, tem que estar no coração das pessoas e não só num pedaço de papel. Então, não adianta escrever coisa em papel. As pessoas não têm esse conhecimento, essa relação com a lei. O Fernando Henrique apareceu. Então, tu tem que falar do golpe de Estado de 64. O problema é que o pessoal tenta esconder. Isso que o Lula está fazendo, né? Vai criando contradições mentais nas pessoas. As pessoas ficam confusas. O cara disse que o traidor da nação é o traidor da Constituição, o traidor da nação. O que é uma coisa, mas quem enforça a lei torna aquelas pessoas criminosas. A Constituinte são linhas, são guias. Né? Toda a Constituição são guias. Tu vai emendando leis uma atrás da outra. Tu tem o core constitucional, tu tem o núcleo constitucional, tu tem aquilo que tu vai emendando ali. Mas é importante abordar do ponto de vista da realidade em vez do ponto de vista técnico, porque o ponto de vista técnico ele é quase que irrelevante no sentido da Constituição. Porque, por exemplo, tu pode ver, e todo mundo sabe que advogados caros conseguem dar a volta na Constituição. Então, quando esse pessoal faz essas constituições, eles sempre tomam em parte o poder de quem governa. Eles não vão fazer uma Constituição, por exemplo, que permite que o povo tome o poder. Nunca existiu e nunca existirá nenhuma Constituição que empodere o povo a um ponto de pôr em risco a classe que o domina. Seja que classe for. Então, isso é uma mentira que a esquerda conta. Por exemplo, que tu vê que na China, tem uma elite na China. Quando a União Soviética acabou, imediatamente surgiram bilionários. Onde é que estavam esses bilionários? Eles já estavam lá. Eles já existiam como classe. A Revolução Russa não eliminou essa gente. Isso é mentira da esquerda. A esquerda mente que existe uma sociedade igualitária. Nunca vai existir uma sociedade igualitária e nem deve existir. Agora, então eu estou falando disso do teor constitucional, porque se aplica que essa Constituição ela resolveria vários problemas. Ou a mera constituinte, a mera constitucionalidade de um documento resolveria os nossos problemas antropológicos e culturais. Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu peço para o pessoal colaborar aqui no canal. Em termos lógicos, como eu fiz desde 2021 estatísticas e cálculos, eu deveria receber mais colaborações. Não aconteceu dessa forma. As colaborações, os caras não pagam, os assínatos desistem, não há consistência. Então, tu vê que esse tipo de liberdade no Brasil, ele não funciona. E quem suscita o fascismo e o autoritarismo é o povo. Tanto na sua reação de escandalização, quanto nessa coisa que o povo brasileiro tem uma certa liberdade. Ele não tem disciplina, ele não tem consciência cívica quando ele é livre. Então, quando os militares falam de civilidade, a maioria daqueles militares não eram discípulos dos americanos. Eles eram só burro e ignorante. Eles queriam ter uma nação disciplinada e patriótica. E claro, eles achavam que, na verdade, eles não estavam errados. É que eles foram, o núcleo é traidor. Os outros traem, forçam, tá? Eles são ignorantes. Eles não estudaram antropologia, eles não estudaram. Eles, como soldados, um general americano, tá? Lá eles têm que obedecer o político. Mas um general americano, existem intelectuais militares dentro dos Estados Unidos. Isso aqui não existe. Cara que eles discutem coisas, entendem antropologia. Não é muito vasto esse conhecimento, mas existem. Existem vozes, existem. Aqui não tem isso. O pessoal aí obedece aos Estados Unidos, né? Então, a Constituição viria resolver o problema da quebra da primeira Constituição. Aí tu tem que, porque assim, não dá para falar, essa Constituição ela é quase como uma apêndice de uma outra discussão. Essa Constituinte quase não tem importância. Ela é o resultado, sim, da sintetização de um golpe. Aí tu tem que falar da geopolítica, né? O golpe de Estado, ele visou reestruturar o Brasil dentro do novo alinhamento dos Estados Unidos dentro do Brasil após a Segunda Guerra Mundial, e foi isso que eles fizeram. Então, a perspectiva da esquerda é que essa Constituinte foi assim, o ressurgimento do Brasil, quando na verdade não foi.
Eles mantiveram as ordens e poderes que estavam aí e apenas alinharam o Brasil na nova ordem mundial, que é o globalismo, que eles chamam de globalismo, globalização. É isso, eles vão alinhando, o Brasil está sempre sendo alinhado com a ordem global. De transição. Tinha morrido o Tancredo, que era verdadeiro eleito pelo Congresso. Então o Sarney ainda não tinha um controle. A morte do Tancredo é suspeita, tem-se lendas urbanas sobre isso também. Teria que se investigar isso. Muito grande de todos os aspectos do governo. Segundo, havia uma desconfiança, porque o Sarney recente havia entrado no PMDB, no MDB, para ser presidente. Ele era do outro lado. Então havia uma certa desconfiança. Isso se refletia dentro do Congresso. Terceiro, porque havia um espírito libertário forte, ou seja, cada constituinte achava que ele ia fazer tudo. Não queriam aceitar disciplina, não queriam aceitar um ponto de partida, um documento de base. Era um clima bonito de aspiração democrática. Vê que essa constituinte levou a pacificação do Brasil para o neoliberalismo, que foi que esse homem presidiu aqui e destruiu o Brasil. Rigorosamente. Que levou ao Lula. Os 140 votos. O problema todo não foi a eleição. O problema todo foi a forma dele se eleger. Porque o Lira, ele... Qual Lira? Esse novo? Já tinha um Lira antes. Desenterrou um anteprojeto, um esboço de anteprojeto para a Constituinte. Esse esboço de anteprojeto havia sido feito pela assessoria da Câmara pedindo ao Dr. Ulisses em 1986. Com esse desenho, com essa anteprojeto, ou rascunho, um regimento interno para a Constituinte, o Lira usou isso na eleição, dizendo: olha, vocês estão vendo o que o velho quis fazer? O velho quer pegar o Clube do Poar, que era um grupo ligado a ele, fazer a Constituição e deixar vocês no segundo time. Aí criou a figura dos deputados os constituintes de primeira categoria, que eram os membros da tal comissão, e os de segunda categoria. Isso deu alguns votos. O Fernando Henrique acabou não se elegendo, mas não deu resultado eleitoral para o Lira, mas queimou a possibilidade de você fazer um regimento constituinte de primeira categoria, que eram os membros da tal comissão, e os de segunda categoria. Isso deu alguns votos. O Fernando Henrique acabou não se elegendo, mas não deu resultado eleitoral para o Lira, mas queimou a possibilidade de você fazer um regimento interno que fosse do modelo de 46. Aí nós tivemos que inventar, quando o doutor Ulisses nomeou o Fernando Henrique relator do regimento interno. Foi muito difícil fazer o regimento, porque diante daquela aspiração de todos os parlamentares, que eles aqui tinham poder e ninguém ia botar decisões em cima deles, nós temos que imaginar um processo de discussão que permitisse pouco a pouco chegar a uma Constituição. Na verdade, nós pegamos de Portugal. A ideia de uma comissão de sistematização veio da Constituinte portuguesa, né? Criamos várias comissões. Então isso aqui é o processo que levou à criação da Constituição e não necessariamente a Constituição. Tá? Mas é interessante que o Fernando Henrique estava envolvido em todo o processo. Agora, essa é a posição oficial, TV Senado. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. Papo furado, brabo. No Brasil, que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituinte foi uma catarse. Se não fosse o Ulisses e o secretário-geral da mesa da Câmara naquela época, o Paulo Afonso, nós tínhamos botado fogo no Congresso. Foi um momento de ilusão. Bom, aquele cara era um stalinista, aquele é o Plínio Arruda. Então ele vai criticar tudo. Não podemos confundir com a esquerda, porque a esquerda, ela critica as coisas, mas não tem nada para oferecer para substituir, nem faz nada para resolver. Construímos uma democratização processual no Brasil. Eu era um militante considerado de esquerda. E o Serra era um militante considerado de esquerda. Agora vamos à Constituição pela versão oficial TV Senado. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade,
e dos Estados Unidos. Da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituinte foi uma catarse. Se não fosse o Ulisses e o secretário-geral da mesa da Câmara naquela época, o Paulo Afonso, nós tínhamos botado fogo no Congresso. Foi um momento de ilusão. Lembrando que esse cara aí era aquele Plínio stalinista, né? A esquerda é assim, eles são bons em criticar, mas eles não têm nada a oferecer como substituição concreta das coisas. É tudo retórica e besteira. Quando chega na hora do aperto, eles acocam, como nós estamos vendo com o Lula agora. O acocamento vem da indecisão, da incerteza do que se faz. Ou a outra teoria, que é uma ideologia fixa, que eles não são sinceros, e eu partilho dessa teoria. O Lula tem uma ideologia específica que não tem nada a ver com estar cooptado por direita nenhuma. Porque ele tem a militância, ele abriu mão da militância, porque ele segue um caminho ideológico. Construímos uma democratização processual no Brasil. Eu era Democratização processual. Que merda viria a ser isso? Esse termo não faz sentido. Porque se é uma democracia, só existe um tipo de democracia. Se é a voz do povo. Implica que o povo vota diretamente nos assuntos. Isso é uma utopia, porque o povo não tem conhecimento sobre todos os assuntos que uma nação deve se embrenhar. Ele não tem como tomar uma decisão concreta, porque ele não tem conhecimento sobre isso. Em tese, deveria a mídia informar as pessoas, ajudando elas nas suas decisões. Quando esse pessoal fala a mídia é essencial para a democracia, mas não há democracia, a mídia é uma palhaçada. O que nós temos é uma república representativa. O que eu não tenho problema nenhum com isso. Mas por que existe essa democracia? Porque é o adjetivo que eu já expliquei. Militante considerado de esquerda. O Serra era um militante considerado de esquerda. O Sr. Burns era de esquerda. Excelente! A gente tinha uma noção de que a gente estava mudando o país. A ideia era construir um país novo, um país democrático. A ideia do Gol Temer. É uma piada esse troço, né, cara? Bom, a ideia do golpe de 64 também era construir um país novo. O Brasil está sempre se reconstruindo e nunca sai do lugar. Imagine que você está fazendo uma casa. Toda vez um grupo novo derruba tudo, rouba uns tijolos. Tu paga 3 bilhões por 4 caçambas de areia e rouba outra. Tu acha ouro no solo, eles roubam ouro. E aí quando tu tá terminando a casa, vem um cara, essa casa é do mal, comunistas, derruba a casa. Começa a construir de novo. O outro, não, tu tá fazendo a casa de um jeito fascista. Eu sou fascista também, vou derrubar a casa. Quem criticar a construção da casa é terrorista. E nunca termina essa casa. É assim que é o Brasil. Então sempre recomeçando. A criação de um novo Estado. Um momento de liberdade. Liberdade, chega a estar rindo até. Foi a última linha de produção de lideranças políticas do Brasil. Quem é? Eu morreu por causa no início da Constituinte houve muitos embates físicos. Muito tapa. Tamanho era o amor pela liberdade. O doutor Luiz sentava naquela cadeira às 2 horas da tarde e saía às 9 da noite. Não fazia nenhum pit stop para ir ao banheiro. Lutei muito por uma... Cagou na coisa. Constituinte, mas no sentido histórico da palavra. A promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, simbolizou o fim de um período obscuro da história do país. Com a exaustão do regime militar e o processo de abertura... Note que todos os regimes militares começaram a entrar em crise mais ou menos no mesmo período. Eles iniciaram no mesmo período, eles terminaram no mesmo período, sincronizadamente ao mesmo tempo. Obviamente que sincronizadamente ao mesmo tempo. Então, isso mostra que essa discussão ela é mal feita, ela é burra ou ela é cínica. As duas coisas junto. Ela é falsa. Porque essa é uma operação de geopolítica global. Esse é o único canal que trata disso nesse sentido.
Todos os outros canais fraudam esse entendimento, ou explicam errado, ou atrasado, ou como a esquerda faz, tira pedaços, pega a retórica e transforma em outra coisa, usa e depois joga fora. No caso, a direita também tem a versão alternativa deles, que é tão fácil de destruir. Por isso que não justifica essa submissão do Lula, porque é tão fácil de destruir a mitologia da direita sobre o golpe de 64, que é disso que se trata a Constituinte. A Constituinte, ela é um remendo de oficialato jurídico para normalização, que é um termo de cover action. Aquele cara, o Yuri Bezmenov, que a direita pegou, eu já conhecia aquele cara de círculos americanos, mas a direita, através do Olavo, pegou aquele cara, e os boca aberta está repetindo até hoje, como sendo os métodos da esquerda. Aquele cara é um desinformante, tu nem sabe se ele era de fato um desertor da União Soviética. E aquele processo que ele relatou de estabilização, desestabilização, que ele numerou no quadro, aquilo, até eu tenho que fazer uma reeducação daquela palestra lá, aquilo é um processo de cover action, a CIA faz aquilo o tempo inteiro. Então, começou o processo de derrota. Quando os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, ele começou a regovernar o mundo, a reestruturar o mundo. Foi os Estados Unidos que criou a União Soviética. O PCO pode fazer cara de cu o dia inteiro, destrói o herói Lenin dele. Foi os americanos que criaram a Rússia, a China moderna, como eu botei aí no vídeo, a gênese da China moderna. E depois, isso é um processo de governo. Eles querem fazer um governo global. Isso começou no final da Renascença, eles não pararam até hoje. As maçonarias, as ordens místicas em geral, e as luciferianistas, são todos eles, maçom, rosacruzianos, cavaleiros de Malta, que são, e os católicos. O Papa que está por trás dessas ordens todas. E eles querem criar um governo global. Tá? E eles acharam que eles pegaram os louros da Renascença, que foram homens bravos que obtiveram dentro da liberdade da crise do Império Católico, do Império Romano, o homem ficou livre. E aí ele criou coisas. Haviam príncipes e reis disputando as graças dos seus súditos e querendo mostrar que eram os melhores governantes. E assim surgiu as ciências. Leonardo da Vinci, que foi praticamente o homem que inventou a era moderna que nós vivemos hoje. Um homem só. Então não existe essa história de avanço coletivo. Tudo isso é besteira. O que tem que ter é uma ambiência propícia a certas coisas. É como plantar. Não dá para plantar tomate em todo lugar, não dá para plantar arroz em todo lugar. Então é assim, tu tem que ter uma ambiência que propicie certas coisas. No Brasil tu nunca tem uma ambiência correta. A ambiência é dada pela logística, pela economia e pelas pessoas. Veja, a ambiência para se fazer vídeos constantes aqui requeriria que o povo fosse mais respeitoso para com o que eu faço e colaborasse financeiramente mais. O pessoal não faz isso. Então, essas elites que governam o Brasil não vão esperar que vocês sejam voluntários dos afazeres deles, que nem dá para comparar com o que eu faço, porque o que eu faço aqui tem virtude. Eles não vão esperar que tu entenda ou querer te convencer que o que eles estão fazendo é certo. Eles vão lá e dão um golpe. Eles vão lá e te impõem. A polícia vai lá e senta o cacete. Quem gera esse autoritarismo, a esquerda nunca vai admitir isso, e por isso que eles sempre perdem. São as pessoas brasileiras. O Brasil precisa de uma refundação de humanidade das pessoas. Tem que se impor isso, infelizmente. Ou acontece uma catarse divina, ou externa, política, ou alguém vai ter que impor isso na porrada, porque o brasileiro ele é muito relapso no seu senso de virtude e obrigação. E ele continua reclamando. Aí tu traça, melhor, para você emagrecer você tem que parar de comer. Eu não quero, então vai tomar no cu. Tá entendendo? O brasileiro ele quer, por isso que vende no Brasil muito pílula não sei o que, emagreça isso, o creme não sei da onde. O Brasil tá sempre vendendo essas porcaria. Por quê? Porque o brasileiro não quer, ele quer magia. As igrejas evangélicas estão cheias, magia. Os partidos políticos brasileiros estão cheios, magia. É tudo magia. Então, como o brasileiro quer mágica, essa é a identidade antropológica. Eles nunca vão admitir isso publicamente, tá? Porque isso implica a traição dos princípios que eles, como o PCO, por exemplo, ele acredita que o povo está aí e que o povo é maravilhoso, e a única razão do Brasil não avançar é que não há uma organização política que leve esse povo a um frenesi e que ele possa exercer o seu melhor. Isso não é inteiramente verdade, porque quando tu trata o povo com liberdade, cada povo tem a sua identidade. Tu não precisa, no Japão, por exemplo, quer ver como isso aqui não tem nada a ver com o sistema político?
tem a ver com antropologia. No Japão, por exemplo, não importa o que tu faça, o povo tem um certo comportamento, não importa o sistema. O Japão já passou por diferentes sistemas, e todo país ele é uma adaptação do mesmo. Quer dizer, tu pode dizer que o Brasil de certa forma é a mesma coisa desde que começou, mas tu pode dizer isso de qualquer país, mesmo que tenha se mudado tantas vezes leis e hábitos e coisas. O Japão é a mesma coisa. O Japão, o povo tem uma certa disciplina, um certo nível de respeitabilidade. Tem coisas que são ultra conservadoras no Japão, mas é um paralelismo colateral. Então, tu entendeu o que eu quero dizer? No Brasil as mulheres andam tudo de bunda de fora. Isso é bom quando tu quer comer a bunda delas, mas tem cara que quando ele tem uma filha, ele quer que a filha dele seja uma freira e ele quer continuar comendo as mulheres dos outros, as filhas dos outros. Não, ou todas dão a bunda livremente, ou, sabe? O Brasil tem essas coisas. O cara quer, ele quer um cenário que não fecha com a lógica da possibilidade. Então eu tive que aprender na marra. Não dá para viver de canal político no Brasil, porque o povo não respeita o que eu faço. É que nem tu querer que um tigre voe. Não dá. E existem consequências com isso. Não conte com isso. Por isso eu não acredito em revolução. O que eu faço aqui é remediar coisas que eu considero importantes. Eu já nem tento mais fazer o trabalho jornalístico, eu já nem tento mais fazer o trabalho educacional. O que eu tento aqui é remediar coisas que eu considero importantes, que tem que ser ditas em momentos que eu acho que tem que ser ditos. Então, esses caras que estão aqui são meramente protagonistas de um movimento internacionalista. Não tem como falar de Constituinte sem falar de internacionalismo. Eu não preciso nem ler um parágrafo dessa porcaria dessa Constituição, porque ela é provavelmente uma réplica é uma remendo de 500 outras emendas de outras Constituições. Todos os países sofreram golpe de Estado a pretexto de Guerra Fria pela CIA ao redor do mundo ao mesmo tempo. Todos os países abriram-se e fizeram suas constituintes. Todos os países fizeram suas constituintes sincronizadamente ao mesmo tempo. Que coincidência! Todos os países viraram neoliberais ao mesmo tempo. Todos os países fizeram aquela chamada Pink Revolution do Lula. Todos na América Latina fizeram ao mesmo tempo. Todos na Primavera Árabe, um monte de pé rapado no deserto, de chinelo de dedo, entraram em sincronia e resolveram derrubar ditaduras brutais no Oriente Médio. Quem acredita nessa merda? Só a esquerda acredita nessa bosta. E o grande Rui, analista político, até anteontem estava falando da Revolução Cor-de-Rosa. Derrubou não sei quem. Eles têm que fantasiar essas revoluções. Eu não estou aqui para fantasiar nada. Estou aqui para florir porra nenhuma. É o que é, meu. Se tem alguma contraponto aí sobre o que eu estou falando, posta. O pessoal parece que tem medo. E você não tem como aprender a ficar. Esses dias um cara que me pediu como condição para apoiar o canal, pediu um conjunto bibliográfico, lições. Primeiro, eu não vejo nenhuma inquisição de nada, ninguém comenta nada. Parece que todo o público do canal que participava, que tinha um potencial, sumiu quando eu parei de apoiar o Ciro. Eu não vou apoiar o Ciro para ganhar dinheiro. Eu não vou fazer isso. As ciretes foram embora. O Brasil é assim: luletes, bolsonaretes e ciretes. Se o cara não tá dentro de uma bolha política, tu não tem ouvido. E eu vou trazer outro conteúdo para mostrar isso aí, tá? Para mostrar isso aí. Então a Constituição ela é quase como irrelevante diante da antropologia, diante dos hábitos da população, diante da resistência que a cultura oferece. É irrelevante. Tu pode pegar a mesma Constituição e aplicar em todo que lugar e tu vai ver que não vai ter o mesmo resultado em diferentes lugares. Política. Os movimentos de resistência democrática se mobilizam na luta por direitos e garantias. A ideia de uma nova Constituição é incorporada pelas forças que elegeriam Tancredo Neves, o primeiro presidente civil que misteriosamente morreu também. É outra coisa a ser investigada.
E esses movimentos, eles são artificialmente criados. Como o MBL foi criado, essas porcarias também foi. Eu não acredito em movimentos naturais da população. Isso não existe. Eu nunca vi na história, eu conheço a história, eu nunca vi nenhum movimento popular. Eu nunca vi. Sempre tem um cara alfinetando, pagando, organizando, cutucando. Eu posso ver por esse canal aqui. Não surge nada. Tu deixa o povo livre, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos surgem movimentos reais, mas eles são rapidamente cooptados por corporações, por coisas. Sempre tem, eles roubam o movimento. A CIA se infiltra, aquela operação. Como é que é a operação? Como é o nome da operação? COINTELPRO. Uma coisa que o FBI faz até hoje. Tem um movimento estudantil, tá? Os caras lá com os pedaços de pau. Os americanos reclamam, fazem barulho, fazem protesto, quebram tudo. O brasileiro que não faz isso. Aí o que o FBI faz? Olha lá, tem uns negão reclamando lá, ó. Aí eles pegam um negão deles do FBI e dizem, ó, mano, vai lá. O cara entra lá. Uma das coisas que eles fazem é coagitator. O coagitador é um cara que entra, que nem o Alex Jones. Ele entra o Alex Jones fazia isso no Texas. Ele via movimentos, tá? E ele entrava e radicalizava aquele movimento e levava aquele movimento para uma outra direção e destruía ele. É uma operação de inteligência isso aí, tá? Então esses movimentos aqui também são artificiais. Porque eu conheço o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo cagão que não faz porra nenhuma. Tu viu algum movimento espontâneo pró-Palestina? Não. Viu alguém? Não tem. Ninguém organizou, ninguém mandou, ninguém pagou. Não tem. Então esse é o teu povo. Não. Vocês são os pais da opressão de vocês mesmos. Porque tu vê, a Embraer, meia dúzia de caras chiou, incluindo esse canal aqui, que eu passei um final de ano quente, um verão quente de janeiro, dezembro, janeiro, fazendo um documentário sobre a Embraer. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei nesse canal, tá? Eu fiz isso, outros caras reclamaram e a Embraer não foi entregue. Aquele William Vac estava se gozando nas calças para entregar a Embraer para Boeing. Olha o estado que está a Boeing. Tu vê como é fácil resistir no Brasil. É que ninguém faz isso. Não há. Alguns fazem isso. Ninguém faz isso. Então o problema do Brasil é povo ruim. Enquanto ninguém chegar, porque tu não é amigo de uma pessoa. Eu sou um cara legal. O que tu acha? O cara, coisas, eu conheço um monte. O Brasil tá cheio de viciado em cocaína e bêbado. Não tem como tu. E pior que antigamente o bêbado, o alcoólatra e o cheirador, ele tinha um estereótipo. Ele não tem mais estereótipo. Tu vai percebendo, peraí, mas esse cara cheira. Aí tu não quer se meter na vida do cara, que eu não gosto de fazer isso. Mas tu percebe, por exemplo, o cara é alcoólatra, muito alcoólatra no Brasil. E tem uns caras que quando bebe ficam insuportáveis, tá? Tem aqueles caras que vão gradualmente ficando insuportáveis. Tem aqueles que já começa a beber, já fica um xarope. E tem cara que fica normal, porque é só bêbado. Então tu vai percebendo que assim, como é que tu dá um conselho pra um cara desse? Uma vez veio um cara me incomodar bêbado, um conhecido, um cara que eu conheci ele. Ele me disse, se tu vier com essa gritaria pra perto de mim, eu vou pegar essa garrafa de cachaça e vou tirar na puta que pariu. Tu não vai usar teu pretexto de estar bêbado pra vir falar merda comigo. Nunca mais esse cara fez isso aí. Quando tu beber com essas loucuras, tu é maluco, tu atravessa a rua. Vai gritar na puta que pariu. Sabe que esse cara que fica... Não sei o que acontece, cachaça desses caras gritando. Então, é uma questão que tu tenta avisar o cara. Quem sabe tu bebe menos. Né? Tu tá vendo como é que tu fica? Aí tu é considerado... Aí o cara te isola. O cara não quer ouvir tu falar isso aí. O brasileiro, ele é assim. Tu fala, ó, mas isso aqui não é isso. O cara, não gostei desse cara. Eu quero a minha bolha. Então eu vou lá dar o dinheiro pro Rui visitar o Hamas. Eu vou lá dar o dinheiro pro TV 247 fazer aquelas besteiras que eles fazem. Porque a bolha afaga-me. Mas conhecimento é açoite também. É desconfortável. E tem que ter alguém para dar um eletrochoque, né? Esse cara pode ser eu, ou pode haver outros, mas não há.